Para atravessar contigo o deserto do mundo é título de um espetáculo de teatro e poesia que foi apresentado para Instituto Camões, Centro Cultural Português, na Praia e na Mindelo. De riba de palco, dois atores portugueses, Pedro Lamares e Lúcia Muniz. Inspirada na amizade entre Sofia de Melo e Jorge de Sena, o espetáculo Para Atravessar Contigo o Deserto do Mundo apresenta a história da dupla de escritores portugueses que juntos, em separado, atravessaram o deserto de um país em plena ditadura. Dessa amizade entre Sofia de Melo e Jorge de Sena resulta a literatura epistolar, a história interpretada por Pedro Lamares e Lúcia Muniz, atores portugueses que estiveram em Cabo Verde para celebrar o Dia Internacional da Língua Portuguesa. O espetáculo Para Atravessar Contigo o Deserto do Mundo, segundo os atores, é um exercício de intertexto. Intertexto entre os dois poetas, dois atores e de afeto de uma única luta. O espetáculo nasceu como uma ideia em 2018, porque se ia celebrar o centenário tanto da Sofia como do Sena em 2019. E eu tive a ideia de fazer a construção de um espetáculo de intertexto, juntando. Havia muitas afinidades que os ligavam, para além da amizade e de serem os dois enormes poetas da língua portuguesa, havia uma grande afinidade política em termos ideológicos e em termos de compromisso social, ou seja, não necessariamente partidária, embora tivessem os dois ideologicamente num campo muito semelhante, ou no mesmo campo. E na altura eu pensei que queria fazer essa construção em conjunto, no mesmo campo em que a Sofia e o Jorge de Sena acreditavam, que tinha a ver com o coletivo e o pensamento conjunto. Explicam que trabalhar a peça em si foi uma outra viagem, lidar com o instinto da Lúcia e o coração de Lamares. Convidei a Lúcia diretamente, liguei-lhe e perguntei, olha, tenho esta ideia doida na cabeça, queres fazer isto comigo? Sim, eu lembro-me disso e eu acho que cheguei a verbalizar. Eu sim, acho que vinha para Cabo Verde no dia seguinte, eu acho que lembraste-me sim. tu ontem, por Foi, acaso. Foi, vinhas para cá. E eu acho que disse qualquer coisa semelhante com estás maluco, tens a certeza que queres, mas eu quero fazer, bora lá. E como é que foi trabalhar a peça? Foi outra viagem. Foi um processo criativo muito livre do que é que gostaríamos de fazer, de dizer e ao mesmo tempo com o chão cheio de folhas, em que essas folhas tinham os poemas de ambos os autores e depois íamos construindo um puzzle, mas foi a partir de muita intuição da nossa parte. Transformar a relação que a Sofia e o Jorge tinham com o mundo numa atuação para despertar no público um pensamento crítico. Sim, nós construímos muito com o coração, ou seja, fomos sempre fazendo um contrabalanço entre o coração e a cabeça. Passámos um período longo juntos, primeiro no Porto, até, em minha casa, Sim. Depois passámos um período na Sertã, onde fomos recebidos como uma construção de uma chamada residência artística, na Maratona de Leitura da Sertã, e passámos uma semana só a trabalhar, sendo que o trabalhar era tudo, ou seja, almoçar era trabalhar, beber um copo de vinho era trabalhar, discutir o mundo, discutir política, ver as notícias, conversar com pessoas, tinha a ver com esta relação da Sofia e do Jorge com o mundo. E, portanto, foi sempre contrabalançando a intuição, como dizia a Lúcia, o coração e a cabeça. Pois. O espetáculo tem uma atualidade totalmente lamentável, diz os atores, devido à guerra na Ucrânia, ao passado colonial de Cabo Verde, ao racismo e à xenofobia. Questões que vão ao encontro com os textos de Jorge e Sofia. Depois de mais de 2 anos com o uso obrigatório de máscaras, pela primeira vez a dupla portuguesa esteve em contato com as expressões faciais da plateia. O que eu vi hoje foi a primeira vez que vi, quer dizer, esta semana eu fiz 2 espetáculos em Portugal, há 3 dias em Ourém e uns dias antes tinha estado em Trás-os-Montes, e também já com as pessoas, algumas pessoas sem máscara. Foi a primeira vez nos últimos 2 anos que nós tivemos essa experiência e aí difere ser Cabo Verde ou Portugal, ou Macau, ou China, ou o que for. É extraordinário voltar a ter expressão facial no público, porque é uma coisa que nos faz uma falta inimaginável, que vocês não imaginam. No final das contas, a intenção dos atores portugueses é mexer com o pensamento do público, suscitar mais reflexão e o espírito crítico. O próximo destino da dupla, ainda no solo cabo-verdiano, vai ser em São Vicente, no Mindelo.